Fala pessoal, temos novidade hoje sobre Dudu Bananinha, hein? Quero te convidar para assistir um vídeo comigo. O ministro Alexandre de Moraes começou a fazer o cerco em relação a Eduardo Bolsonaro. É aquele que está lá nos Estados Unidos atentando contra a nossa democracia. Vamos assistir aqui comigo o ICL Notícias, vamos lá. Eduardo Bolsonaro começa mais uma semana sofrendo novo revés. Dessa vez, o deputado que se mandou para os Estados Unidos para tramar contra o Brasil recebeu a triste notícia de que o ministro Alexandre de Moraes decidiu dar seguimento ao processo criminal contra ele, mesmo sem ter conseguido citá-lo pelas maneiras convencionais até agora. Você sabe, né? Quando uma pessoa é denunciada, a justiça manda um oficial de justiça, olha, se defenda, tá aqui. Só que a justiça não consegue citar o Dudu Bolsonaro, ele fica escondido nos Estados Unidos, né? Então, o que aconteceu? Eduardo e Paulo Figueiredo, que é o papagaio de pirata do Eduardo Bolsonaro, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República no dia 22 de setembro, acusados pelo crime de coação, tentar intimidar a justiça brasileira. Vocês lembram? Tava ele e o Bolsonaro junto nesse mesmo processo. Porém, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes resolveu denunciar ele e o Paulo Figueiredo. E também vai desmembrar a maneira de ouvir os dois no processo. Ou seja, vai ouvir um e vai ouvir o outro separado, tá? Ele vai explicar aqui agora, vamos lá. Os dois são investigados por articular junto ao governo dos Estados Unidos com o objetivo de intervir no processo judicial contra Jair Bolsonaro. Mas não adiantou nada fugir para os Estados Unidos. Agora serão intimados por outras vias. Traga as informações, por favor, Laura Couto. Rodrigo, no caso do Eduardo Bolsonaro, a notificação vai ser feita via edital. Já no caso do outro denunciado, o blogueiro Paulo Figueiredo, essa notificação vai ser feita via cooperação internacional por carta rogatória. O ministro Alexandre de Moraes também determinou que as acusações contra os dois sejam analisadas separadamente, para garantir que a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro seja analisada antes pelo Supremo. E na decisão, o Moraes afirmou que o Eduardo se mantém no exterior para reiterar a prática criminosa e evitar a responsabilização. Ele disse o seguinte, abre aspas, não resta dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado. O Eduardo Bolsonaro vai ter 15 dias para apresentar a defesa a partir da publicação do edital, Rodrigo. É isso, então vai ser por edital Alexandre de Moraes no cangote de Eduardo Bolsonaro e aparentemente está com mais pressa, né, em relação ao Eduardo Bolsonaro, que é o personagem principal. Então tá. Você imagina só como que o Alexandre de Moraes vai fazer o cerco para esse camarada. Ele foi incluído naquela lei, né, que é a lei da morte financeira. A esposa dele e o instituto, ou seja, a empresa deles, né, o escritório de advocacia, tudo incluído na questão dessa lei. O que vai acontecer? Você acha que ele vai deixar isso barato? Eu sempre tenho dito, o Eduardo Bolsonaro, ele cavou um buraco e entrou dentro. Por quê? A partir de agora, a situação dele vai ficar muito pior. Essa anistia não vai sair. Isso não vai dar certo. Pode ter certeza, ele não vai ser incluído. E ele vai ter que ficar exilado lá nos Estados Unidos para sempre. Porque se ele botar o pé aqui, ele vai ser preso. Vamos continuar assistindo. Separando aí as citações do Eduardo e do Paulo Figueiredo. Bom, enquanto isso, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados trabalha no sentido oposto ao STF. Vamos explicar isso aqui, é um rolo, hein? Olha só, lideranças partidárias da direita apontam que a casa está caminhando para suspender e não cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. São dois os motivos apontados, estão aqui nesta manchete da CNN. Câmara caminha para suspender e não cassar Eduardo Bolsonaro. São dois motivos. Primeiro, um sentimento de que eles não querem ceder à vontade do Palácio do Planalto e do STF de que o mandato seja prontamente cassado. E o segundo e mais importante nessa estratégia nova aqui da direita na Câmara, você suspendendo o mandato acaba sendo uma punição com impacto positivo para o Eduardo Bolsonaro. Como? Vamos entender. Quando você suspende, as faltas do deputado não são computadas. Deixa eu te explicar isso aqui. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro ele pediu licença, a licença dele expirou, ele está lá nos Estados Unidos, uma vergonha, né?
porque ele, em vez de ser, a Câmara, em vez de caçar ele, não continuou pagando salário, ele só não está recebendo porque o Xandão bloqueou todas as contas dele, senão ele estaria recebendo. Aí o que acontece? Agora, a Câmara está querendo fazer esse dispositivo, suspender o mandato, por quê? Porque aí não vai contar as faltas. Não contando as faltas, ele não pode ser incluído na questão da cassação do mandato dele. Então, a questão é, sempre eles estão trabalhando para blindar o Eduardo Bolsonaro de todas as formas, sabe? De todas as maneiras, sabe? Isso é um absurdo, né? Mas vamos seguir aqui. Se ele tem um mandato suspenso, as faltas deixam de existir porque ele está com o mandato oficialmente suspenso. Com isso, na conta final de 2025, pode ajudar o Eduardo Bolsonaro a não atingir aquele número de faltas para haver a cassação definitiva do mandato. Olha a malandragem, suspender para não contar as faltas, para que ele não seja cassado por faltas, que daí seria obrigatório cassar o mandato. Vale lembrar que o relator que pode pedir a suspensão é o deputado delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, amigo de Eduardo Bolsonaro. A previsão nos bastidores é que ele aplique uma suspensão de 2 a 3 meses. Encaixaria perfeitamente. 2 a 3 meses. É o final de 2025. Você suspende e aí deixa de contar as faltas para tentar ainda salvar o pescoço de Eduardo Bolsonaro e provavelmente permitir que ele ainda seja candidato a presidente, que ele está dizendo que vai ser contra tudo e contra todos, inclusive contra alguma candidatura de direita que surja por aí. Eu não acredito que ele vai conseguir ser candidato, porque o TSE não vai deixar. Provavelmente não vai deixar. Mas a gente vê a manobra deles aí o tempo todo, mudando lei, tentando fazer de tudo para poder safar essa turma dos Bolsonaro. Né? É um absurdo que acontece nesse país nosso aí, né? Pessoal, gostaria de pedir para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, nós vamos trazer mais vídeos como esse. Nós vamos trazer também lives aqui ao vivo para trazer informações para você do dia a dia, tá? Dá essa força pra gente aí, nós precisamos fortalecer as mídias alternativas, precisamos fortalecer o pessoal que faz um conteúdo aí contra a extrema-direita. Nós não podemos permitir que a extrema-direita se levante e eleja um Congresso, uma Câmara dos Deputados, um Senado Federal com maioria. Senão vai ter problema em 2027. Nosso trabalho aqui é esse, conscientizar as pessoas que em 2026 elas precisam votar na base progressista, numa base que tenha o povo como objetivo, principalmente os mais vulneráveis. Então eu sou Sérgio Martins, curta, comente, compartilha, enganje conosco aí, tá bom? E até o próximo vídeo.